15, verso 3. A parábola da ovelha perdida. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixará no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Cristo, como mestre dos mestres, ele procurava trazer as lições espirituais sempre numa linguagem prática. Ele partia do conhecido para o desconhecido. Ele tornava o evangelho simples. Muitas vezes na igreja hoje fazemos o contrário. Nós rebuscamos tanto a mensagem que as pessoas não entendem nada. Cristo ensinava de forma simples. Se Jesus vivesse em nossos dias, o vocabulário do seu ensino falaria de carros, de aviões, falaria de Uber, falaria de redes sociais, falaria de internet. Se Jesus vivesse em nossos dias, as parábolas envolveriam telecomunicações, envolveria lives, envolveria selfies. Essa seria a linguagem de Jesus se ele vivesse hoje. Então Cristo pegava aquilo que era comum às pessoas e partia desse conhecido para o desconhecido. Pense no público de Jesus. Nos dias de Cristo, as pessoas viviam basicamente da agricultura e da pecuária. Tinha ainda, quem sabe, os artesãos, os carpinteiros, mas a grande maioria eram agricultores e pecuaristas. Pessoas que cuidavam da roça ou cuidavam do gado. Por onde quer que você andava na Palestina, você podia avistar rebanhos de ovelhas. Então Jesus pega esta cena de uma ovelha e começa a contar uma história de uma que se perdeu. Ele diz assim: um homem tinha 100 ovelhas. Uma delas se perdeu. Quem é o homem da história? Você já leu essa parábola? Quem é o homem da história? É Deus. Ele perdeu uma de suas ovelhas. Qual foi a ovelha que Deus perdeu? O planeta Terra. Esse planeta que nós moramos foi o único planeta no universo criado por Deus que foi atingido pelo pecado. Nossos pais, Adão e Eva, foram eles que permitiram que Satanás tivesse êxito em alcançar o nosso planeta. Eles que foram criados para serem os governantes da terra, perderam esse governo ao cometerem pecado. E agora esse governo foi para as mãos de Satanás. É por isso que Jesus vai descrever Satanás como príncipe desse mundo. Não por direito, mas por usurpação. Mas então hoje esse mundo está nas mãos também do inimigo. E é por isso que você vê as atrocidades acontecerem, como elas acontecem. O diabo tem um certo domínio, porque esse domínio que pertencia a Adão foi para a mão dele, quando eles pecaram. A lição da Escola Sabatina dessa semana, que começa hoje, fala justamente isso. O livre-arbítrio que Adão e Eva exerceram quando eles escolheram pecar. Então o domínio que estava em suas mãos foi para as mãos de Satanás. Então a ovelha perdida desse universo é o nosso planeta. Deus é o Senhor que tinha 100 ovelhas e uma delas se perdeu. É o nosso planeta. Ele continua: mas quem é esse homem que deixa agora no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu
E ele continua, até o quê? Até encontrá-la. Então, o pastor é retratado como alguém que vai em busca da ovelha, num esforço ininterrupto, até encontrá-la. Ele não buscou a ovelha por uma tarde, ele não buscou-a por uma noite, ele não buscou-a por alguns dias, ele buscou até encontrá-la. Essa expressão até encontrá-la fala do esforço que o céu faz para salvar o ser humano, do esforço que Deus faz para que cada ser humano tenha a chance de conhecer a verdade e tomar uma decisão. Até encontrá-la, fala de um Deus de amor que está sempre buscando. E isto começou assim que a família humana se perdeu, porque assim que Adão e Eva foram tentados e caíram em pecado, assim que eles perceberam que estavam nus, o que aconteceu na viração do dia, próximo do pôr do sol? Deus foi para o jardim e Deus perguntou o quê? Adão, onde estás? Esta pergunta, onde estás, é a primeira pergunta do Evangelho, é a primeira busca de Deus. Adão, onde estás? É o Criador buscando a criatura, é Deus agindo, esperando uma reação. De fato, isso não é Evangelho? Evangelho é ação e reação. Olha para João 3,16, porque Deus amou o mundo, como? De tal maneira que Ele fez o quê? Ele deu a ação, Ele deu a reação, para que todo o que nele crê, Deus age, o homem reage. E quando Deus age e o homem reage, o resultado é o quê? Salvação. Não pereça, mas tenha vida eterna. Deus age, quando nós reagimos, temos a vida eterna. Ele foi em busca da ovelha até encontrá-la. Deus se esforça todos os dias para salvar pastor Arilton. Ele não se esforçou lá em 1985, quando ele alcançou um garoto de 13 anos, num bairro de periferia, lá em Cariacica, no Espírito Santo. Ele se esforça todos os dias. E é claro que o esforço dele vem só aumentando, né? Porque quanto mais tempo passa, mais trabalho a gente dá, né? Deus se esforça todo dia para salvar você. Todo o céu está empenhado na sua salvação. Tudo que precisa para a nossa salvação está sendo feito. Agora vai ser salvo quem? Quem reagir. O Evangelho é ação, a decisão humana é reação, e o resultado desta reação é salvação. Olha para Apocalipse 3:20, o que Jesus declarou lá? Eis que estou à porta e faço o quê? Bato. Quando ele bate, a porta já se abre? Não, ele diz o quê? Eu vou bater, e agora entra as condições. Olha as condições. Se alguém ouvir a minha voz, se abrir a porta, eu vou entrar. Mas ele só entra depois da condição ser alcançada, ser cumprida. Se alguém ouvir a minha voz, se abrir a porta, então eu entro. E por que Deus age assim? Porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele nunca vai forçar você a nada. Deus só mostra o caminho e diz, esse é o caminho, andai por ele. Mas Ele não vai pegar você pela orelha e vai levar no caminho. Ele não faz assim. Ele escolheu que assim o fosse. E é por isso que o Evangelho, quando é pregado de um púlpito, centenas de pessoas são convidadas, nem todas aceitam. Na realidade, a maioria não aceita. E isso ensina para mim e para você uma grande e preciosa lição. Salvação é individual. Nós não vamos para o céu de forma coletiva. Esposo não salva esposa. Esposa não salva esposo. Pai não salva filho. Filho não salva pai. Primo não salva primo. Ninguém salva ninguém.
Salvação é uma questão pessoal. Você pode ajudar as pessoas, você pode fazer o que você puder, que tiver o seu alcance, mas finalmente a decisão está na mão de cada pessoa e salvação é individual. Por mais que você ame seu filho, por mais que você ore por ele, você pode fazer tudo por seu filho. Se ele não quiser, ele não vai para o céu. É a liberdade que Deus concedeu a nós, criaturas. Agora, se você quiser ir para o céu, você vai. Amém? Pastor, eu vou se eu quiser? Vai. Mas pastor, eu não sou uma boa pessoa. Vai. Pastor, eu não sou um bom cristão. Vai. E por que eu sei que vai? Porque teve gente pior. Olha para a Bíblia. Olha para o rei Manassés. Quem é uma pessoa pior que o rei Manassés? A Bíblia descreve que ele fez de tudo. Até os filhos entregou para ser queimado. E finalmente, ele se converteu e Deus o salvou. Porque ele reagiu. Em algum momento ele reagiu. Olhe para aquele ladrão na cruz. Você acha que ele era bonzinho? Você acha que ele estava ali na cruz por engano? Você acha que pegaram uma pessoa errada? Não. Ele estava na cruz porque não prestava. Era um ladrão. Era um marginal. Passou a vida cometendo delitos. Mas na última hora, começou a observar Cristo, o porte dele, como ele tratava as pessoas, a sua boca que se abria apenas para abençoar, o convite que era feito. Isso mexeu com o coração dele. E em dado momento ele fez apenas uma oração: Senhor, quando vieres em teu reino, lembre-se de mim. O que Jesus disse para ele? Em verdade te digo hoje. O quê? Estarás comigo aonde? No paraíso. Uma canção antiga dizia que esse foi o maior ladrão do mundo, porque ele roubou a vida inteira e na hora da morte roubou a salvação. Nunca fez nada. Será que ele devolveu o dízimo algum dia? Guardou sábado? Frequentou a igreja? Fez trabalho missionário? Era vegetariano? Nada. O cara não fez nada. Mas a letra da música não está correta. Ele não roubou a salvação, porque salvação não se rouba. Ele simplesmente aceitou aquilo que de graça nos é oferecido. Porque você e eu somos salvos pela graça. E o que nós precisamos para ser salvos? Dizer assim: eu quero, eu aceito. Eu tinha um professor que dizia assim: no plano da salvação, ou no processo dele, a sua parte é entrar com os pecados. Essa é a sua parte. Você entra com os pecados. E o resto é tudo com ele. O esforço desse pastor fala de um Deus que ama, de um Deus que vai em busca até encontrá-la. E quando ele encontra, o que ele faz? Quando ele acha a perdida, ele põe-a nos ombros. E por que ele põe a ovelha nos ombros? Porque certamente ela não pode caminhar. Ela se feriu, ela foi para longe do pastor, ela está machucada. Você percebe que quando a gente se afasta de Cristo, é isso que acontece com a gente? As pessoas, quando se afastam de Jesus, elas se machucam, elas se ferem. Por quê? Porque a vida aí fora é decepcionante. E a gente sente saudades do tempo que estava na igreja. A gente sente saudades de como era a vida na igreja. Outro dia eu encontrei uma garota e eu fiz um convite, convidei as pessoas na igreja para um rebatismo, como eu fiz hoje pela manhã, e ela não veio à frente. Depois eu fui apresentado a ela, e ela dizia para mim: pastor, eu tenho tantas saudades,
Porque quando na igreja eu era líder de jovens, eu fiz tanto projeto com a liderança, eu me envolvia em tantos projetos sociais, comunitários, evangelísticos. Eu tenho uma saudade tão grande da minha vida na igreja. E eu pensava comigo assim: por que não foi à frente hoje? Por que não tomou a decisão? Por que não volta para o aprisco? É porque, a despeito do pastor estar buscando, nem toda ovelha quer ser encontrada. E muitas se escondem. Muitas continuam achando que podem tocar a vida sem o pastor. Mas você não pode. Você nunca vai ser feliz longe do pastor. O pastor quer ver você feliz. E o pastor fica feliz quando ele te encontra. E você pode estar ferido do jeito que for, ele coloca você nos ombros. Talvez você não possa nem caminhar sozinha, ele te põe nos ombros. E com alegria, ele volta para casa. E quando ele chega em casa, ele reúne os amigos e dá uma festa. Aonde que é a casa de Deus? É no céu. E toda vez que alguém volta, os céus fazem festa. Essa festa da parábola, ela acontece lá no céu. Os anjos celebram, um filho voltou para casa. Uma ovelha perdida foi encontrada. Uma dracma que estava perdida foi achada. A alegria, há júbilo no céu por um pecador que se arrepende. O pastor volta feliz para casa, reúne os amigos, dá uma grande festa e ele diz assim: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Aí Jesus, depois de contar essa história para pessoas que conheciam as ovelhas, para pessoas que cuidavam de ovelhas, Jesus diz assim: digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então vocês estão me criticando porque eu me associo com os publicanos e pecadores? Deus fica mais feliz quando uma prostituta dessa, quando um ladrão desse se converte, do que 99 de vocês que se sentem justos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Toda vez que você lê um texto da Bíblia, você tem que contextualizar, você tem que aplicar. Quem é você nesse texto de Lucas 15, 3 a 7? Quem é você? Aqui nós temos 3 grupos. Nós temos os publicanos e pecadores que vão em busca de Jesus. Você é um deles? Você é aquele que se sente um completo pecador, mas mesmo assim vai em busca? Ou você pertence aos escribas e fariseus, que acha que está dentro da igreja, já foi batizado, se sente um santo, melhor que todo mundo? Ou você é a ovelha perdida, que foi para longe do pastor, não está nem perto dele, ferida e machucada, longe de casa? Quem é você na história? Muitos me perguntam assim: pastor Arilton, salvação é fácil ou é difícil? Talvez você já se perguntou isso, né? Salvação é fácil ou é difícil? Eu sempre respondo: as duas coisas. Salvação é fácil e é difícil. Salvação é muito difícil se você é uma das 99 ovelhas no aprisco. Mas salvação é fácil se você é ovelha perdida. Porque se você é ovelha perdida, basta que você bala. O balir da ovelha é suficiente. Porque o pastor vai até ela, o pastor cura as suas feridas, o pastor coloca no ombro, o pastor leva de volta para casa. Salvação é fácil ou é difícil? Se você é ovelha perdida, é muito fácil. Se você se sente justo, é muito difícil.